Está no ar mais um programa Top Esporte, transmitido pela Multiplay, canal 15 da NET, também transmitido pela Lares, também transmitido pela Com Brasil, para todas as antenas parabólicas e para todos do todo o Brasil. E você pode assistir todas terças e quintas às 20 horas, hein, pessoal? Também você pode assistir pelo YouTube. E o meu amigo grande Divac aí, que é do TI, ele é o controlador do YouTube, você pode acessar topsport.top, e aí você assiste ao vivo no YouTube, e depois, na quinta-feira, o Ayrton, que está passando agora na televisão, vai nos passar bem melhor, todo bonitinho, como está passando na televisão agora, com os nomes, com tudo, com fotos do Marcel, que é o nosso grande convidado, e fotos aí da galera toda. Eu não sei se vocês sabem, mas vocês sabem que eu sou genro do Guilherme Giovannoni. Sim, eu sei. O Digio. Que transmite na ESPN. Transmite na ESPN. E ele me falou uma coisa muito significativa na minha vida que eu passo para os outros. Quando você quer falar alguma coisa, primeiro você pensa no que você vai falar com isso. No que você vai ganhar com isso. Tá, eu sou sogro minha esposa está me vendo e já me corrigiu que eu não sou genro do Guilherme, eu sou sogro dele. Acontece, eu também troco. Mas eu tenho neta já. Aí, eu também tenho. Aí, eu falei, tem razão. Claro que hoje eu estou fazendo, vou fazer 69 anos esse ano. Eu tenho 68 anos. Eu tenho uma vida estabelecida como referência de tragédia, né? Toda vez que ocorre uma tragédia no basquete, todo mundo quer vir falar comigo, né? Quando tá tudo bem, ninguém fala. E na medicina. Eu, quando comecei a me dedicar só na medicina, eu batalhei para fazer isso. Eu voltei a estudar, fiz isso, fiz aquilo. Então, na medicina é mais fácil, porque você pode até saber, mas tem sempre gente que sabe mais que você. E toda vez que você acha que você sabe, você quebra a perna. Então, na medicina, você tem que ser pianinho. Você viu o diagnóstico, você vai ver no livro, você vai ver na internet. Geralmente, quando o caso é difícil, a mãe já vem com tudo pronto para você, a mulher. Essa é uma síndrome de tal. Você pode me dizer? Ah, sim, daí eu pego lá, vejo, e fico, síndrome de tal, né? Mas no basquete, eu tenho uma... sei que é americano, eu não sei a tradução dele. I am cursed. O que quer dizer I am cursed? C-O-U-R-S-E-D. C-O-U-R-S-E-D. R-S-E-D? S-C... Cursed, não? Cursed. I am cursed. Quer Não dizer, sei é como se eu tivesse um feitiço em mim. Eu tenho esse problema, porque eu bato o olho. Um amigo meu, o Odair, que jogou com o Oscar, tem a netinha que joga, então ele manda o tape para mim, eu falo assim, tá batendo a bola muito fraca. Tem que bater a bola mais forte, tem que bater a bola abaixo da linha do joelho, tem que olhar para frente, não pode olhar para a bola. Eu vejo 3 batidas de bola, pode dizer. Eu vejo, agora eu abandonei assim, o NBA, eu vejo o resultado, eu me interesso um pouco mais agora, não tenho mais tempo de ficar vendo, né? NBB então, mas antigamente eu falava aquelas coisas que iam acontecer, quando eu era técnico eu era chato, e quem sempre perdia era eu, porque eu nunca prestei atenção no que eu ia ganhar com isso. Adianta você chegar e falar, olha, o problema do basquete brasileiro é porque
a defesa não dá lado. Eles falavam nos anos 80, dá lado para a direita, dá lado para a esquerda. Depois é muito difícil em jogo internacional você corrigir isso, cobrir isso aí. Você vai dar lado pro Michael Jordan? Pô, exagerava, né? Porque ninguém dá lado pro Michael Jordan. Sabe? Você vai dar lado, pro Larry Bird, o cara te arrebenta, meu. É outra coisa. A defesa só funciona, que é outra coisa que meu pai falava. Defesa é eu contra você. Se eu passar por você, aí nós temos que ver como é que nós vamos cobrir e como é que você vai recuperar. Tudo isso é treinável. Entendo. Entendeu? Porque eu com você. Porque se eu deixar o que eu chamava de faca quente na manteiga, o cara pega... Eu tô com o Renan bem na minha frente aqui. O Renan tá lá em posição de marcar. Eu dou uma finta e entro pertinho dele entrando, não tem como o Ayrton, que estava aqui do meu lado, cobrir. Ou se ele cobrir, eu passo pro cara que ele marcava. E eu falava aí nos anos 80, eu falava de a bola tem que rodar, a bola não pode ficar na mão de um jogador só. Hoje essas coisas vão mudando, né? E mesmo assim, às vezes você tem razão. Então, eu não falo mais coisa de basquete, porque eu pergunto antes, o que eu vou ganhar com isso? Marcel, me diga uma coisa, você foi treinador aí, por que você desistiu? Não quis mais treinar a moçada aí? Você com a experiência que tem? Não estava no nível. Como? Não estava no nível. Quem não estava no nível? Eu. Como assim? Não estava no nível para ser técnico desse nível. Qual nível? Esse nível que eu fui técnico. NBB não estava no nível. Eles não estavam no seu nível? Eu não estava no nível deles. Porque eu saí e eles continuam jogando no mesmo nível. Os resultados que a gente tem. Então, eu queria mudar o nível do jogador. Tá? Mudar a estrutura. Mudar você chegar e não fazer as coisas mais fáceis para você, né? Você é bom de arremessar livre, então você só arremessa livre. Você não marca, os outros cobram. Aqui no Brasil, que é muito disso. E eu tinha um jogo mais que eu queria mostrar, que era de defesa, que era um jogo, não era um jogo coletivo, é um jogo onde você entra para fazer o que é melhor para você. Viu? Não é fazer melhor para o time. Só que você precisa saber o que é melhor para você. Então, eu sou um cara que arremesso. Os caras fecharam 2 em mim, eu passo até eles mudarem isso. Quando eles mudam isso aí, eu faço 15 cestas na sua orelha. Aí eu treinava, eu queria treinar arremesso, eu queria aumentar a prestação física dos jogadores. Eu estudava, tem um cara que ele é vice-reitor da USP hoje, professor, doutor, limpo docente, carreira na USP, doutor Alexandre Moreira. Ele estudava todas essas coisas, estudou lá na Europa, foi para a Austrália, foi ver como é que era, tá metido em neurociência no esporte, e eu fazia tudo isso. Aí na minha última equipe, eu cheguei para treinar, tô lá dando meu sistema de jogo, então não sei o que, o armador que estava aí me machucado, falou assim, então, sabe que o meu negócio é pick and roll, né? Sabe, esse negócio de passa bola, meu negócio aqui é pick and roll. Não, tá bom, você a hora que a bola voltar para você faz pick and roll. Mas você não pode começar com pick and roll, a não ser que seja né? Entendeu? A não ser que seja um cara muito fraco, que você vai lá e arrebenta ele, né? Você vai jogar jogos regionais, né? E aí, obviamente, eu não tinha eco.
o ginásio do Pinheiros, aconteceram várias coisas. O ginásio do Pinheiros, não sei se vocês foram lá, tinha um telão. Vocês já viram o telão que tinha lá? Eu conheço lá, eu conheço. Eu conheço. Aquele telão estava à disposição do meu treino. Eu falei, beleza, filma o treino. Aí filmava o treino, eu dando meu sistema de jogo, meu sistema de defesa, falava, você tinha que estar lá, você está aqui, você está atrasado. A hora que você for cobrir lá, um vai ter que cobrir você, vai acontecer isso, isso, isso. Não, eu não estava lá, eu não estava aqui, eu estava lá. Volta. Aparecia direitinho o cara fora de posição. E os caras começaram a não querer jogar mais. Começaram a falar com o técnico, com o diretor, com o campeonato. Aí eu, sabe, eu na época que eu era técnico, de verdade, assim, foi a minha volta para ser técnico. Tem aquele sistema de jogo, de estatística que você pode ver qualquer jogo do mundo. Né? Antigamente vai chegar um americano, você vai lá, manda uma fita dele, né? Mandava as fitas com os melhores momentos. Na onde ele jogou, tal, você ia lá e via os jogos. Né? Aí eu fui procurar na Europa os jogos do Barcelona, do Real Madrid, da Polônia, da Alemanha, também nem era a Alemanha que é hoje. E levava para os caras verem. Falar, olha, a gente tem que jogar nesse ritmo, não é que você tem que jogar que nem esse cara, mas nesse ritmo. Aí o capitão do time um dia chegou para mim, na terceira, quarta vez que teve isso, ele falou assim, hoje vai ter Space Jam? Capitão Jimmy, você vai passar o Space Jam hoje? Ou né? Não dá, né? E os jogadores juvenis que hoje estão na seleção brasileira, que hoje são referências, que obviamente são jogadores, mas eles saíram daquela turma que não joga para aquela turma que joga. Eles só não têm o expediente de ver o máximo que ele pode chegar. Já tá bom aqui onde eu tô, fazendo minhas bolinhas, dando minhas assistências, pegando meus rebotes. Por que eu tenho que aprender outra coisa? Por que eu tenho que entender do jogo? Eu pego a bola aqui, eu dou ali, faço bloqueio aqui, vou pro rebote. Enche o saco, ganha aí 20, 30 pau. Bom, eu falava, não, tem várias coisas dentro do jogo que você pode fazer. Aí tinha o pessoal, porque era a época que o o menino foi para Toronto, como é que chama? Que era de Bauru, foi jogar no Sírio, no Pinheiros. Gente, daqui a pouco os negros mandam aqui para mim, eu recebo aqui. Caboclo. Bruno Caboclo. O Bruno Caboclo foi embora, foi vendido, e ficaram aqueles outros jogadores, né? E daí com a esperança que lá eles iam, sabe? E eu sempre tive aquela discussão. Você não pode ir pro exterior sendo mais um brasileirinho que foi escolhido na Itália. Um oriundo que tem passaporte internacional. Você tem que ir pro cara da seleção que quase ganhou medalha da Olimpíada, pô. Vai chegar o fulano aqui. E onde você faz isso? Aqui. Que é mais fácil? Que lá você tem um monte de coisa. Então lá tinha vários jogadores assim. E tinha um em especial que jogou, que era prospecto e tal. E ele era sensacional de movimentação ofensiva. Ele sabia se colocar, ele sabia arremessar. Ele até marcava um homem da estatura dele. Mas, falei, se eu vejo você jogando nessa posição com a estatura, com um baixinho, você não marca. E daí ele era 3 ou 4.
E eu tinha dois veteranos, um era 3-4, o outro era 4-3. Aí chegava nos treinos, esses veteranos acabavam com o moleque. Com coisa que fizeram comigo. Eu tive que ir lá. Eu tive que mandar nele para aquele lugar, para pegar o meu lugar no negócio. E aí o cara queria de graça, sabe? Queria ele fazer não sei o quê. E daí eu não botava para jogar. Aí vinha diretor, aí vinha... Então foi um momento em que eu realmente desisti do ensinamento do jogo. Desisti da competitividade do jogo, justamente porque você pode ser insistente, mas não pode ser teimoso. Né? Entendendo? Que os caras, quando me ouvi, quando o jogo era para pegar, e estava valendo alguma coisa, o cara jogava. Nós fizemos cada jogo sensacional. Entendeu? Tem um menino que levantou a mão, não sei se você quer. Então essas foram as minhas Experiências. Experiência. Fernando que levantou a mão, é isso? Fernando. Isso. Eu sou um fã do basquetebol europeu, Marcelo, sabe? Eu gosto da estratégia, eu gosto daquele jogo de xadrez, entendeu? Como é que você vê o Jokic? O Jokic um dia fez uma entrevista, né? E o pessoal perguntou, e aí, Jokic, como é essa pressão toda? Ele, pressão? Que pressão? Já joguei na Sérvia. Eu venho da Sérvia. Eu venho da Sérvia. Desse jeito. O que você vê como esse jogador? Porque a base, pra mim, é fundamental, entendeu? Eu sempre fui daquele que tem aquela consciência que a base, o começo de tudo é a base. Né? De onde a gente vem, de onde a gente nasce, de onde a gente consegue tirar aquele basquetebol raiz mesmo do treinamento. Você vê que o Jokic, ele arma, ele é um ala, ele é tudo. Se você deixar, ele faz o jogo sozinho, entendeu? Então, ele é um jogador inteligente. Qual a tua opinião sobre basquetebol europeu, que você aprendeu na Itália, né? Fazendo um parâmetro com o que você viu nos Estados Unidos e aqui no Brasil? O basquete que eu joguei na Itália está completamente anacrônico de hoje. Na Europa, que é quando a gente jogava, não é mais assim, não. Fisicamente mudou muito e é que lá eles ensinam o jogo. Eles não ensinam o cara a ser pivô. Por quê? Hoje, se eu tenho um fulano que nem o Joker, e com 13 anos, tem 1,90 m, 2 metros, sei lá, no meu time de 13 anos, eu ponho ele embaixo da cesta e acabou. Mas lá da onde vem, o cara começa a jogar com 17. Ele só faz joguinho amistoso, pelo menos era assim. Pode ver, ele não joga. Na minha época tinha outra ainda. Os caras da Yugoslávia têm que fazer exército. Então eles ficavam 2 anos treinando no exército e não competiam, não machucava e aprendia treinava as coisas. Tem várias nuances que a gente pode entender que começou eu visitava os Estados Unidos e os caras já estavam olhando que o basquete americano, anos 80, era mais físico e o basquete europeu era mais equilibrado. Só que o físico dos Estados Unidos era insuperável. Então, começou o Sabonis Pai. Sabonis Pai jogou lá também mudou muita coisa. Ele arremessava de 3, ele passava. Começou a aparecer cara assim, né? E começou a mudar, não tinha mais o grandão, o Nokic, você não tem, como é que você marca? Né? Não tem, porque o cara tem fundamento, o cara quer jogar o jogo, o cara tanto faz se ele faz 40 pontos ou se ele faz
triple-double de outro jeito. É essa a impressão que dá. Eu vi um jogo, os Estados Unidos tinha aquele negócio do ídolo, né? Então, se você tira o Michael Jordan, que é o que expressou isso melhor, não vou falar que o Michael Jordan não serve para jogar, né? Só me faltava essa. E põe todos os outros, de quem que eles estão falando agora? Eles estão falando, não o cara que joga, do Larry Bird. Que o Larry Bird viu o jogo, que o Larry Bird sabia fazer isso, que o Larry Bird fazia aquilo, que a gente achava que ele não ia jogar, nossa, como ele joga. Porque é isso que vale agora. Não é mais aquele negócio que o menino do... Como te chama? O armador do Clippers hoje. Nossa senhora, o cara... Eu sou muito ruim no nome. Como é que chama o armador do Clippers, gente? O ovo de barba, assim? James Harden. O Harden, mano. O James Harden. James Harden. Quando eu falar para ele de sistema de jogo há 3 anos, 4 anos atrás, eu acho que ele jogava em Houston. Ele falou assim: eu sou o sistema. Dá a bola para mim, sai da frente. Obviamente não vai ganhar, né? E chega numa hora que você tem que ter assim, né? E eles estão olhando muito pro basquete europeu, para ver como é que estão jogando. Tanto é que já tem muito europeu técnico lá, estão falando, e eles foram ganhando espaço. E mesmo esse menino, o Gui Santos, sensacional o jogador. Sabe, o cara sabe jogar direitinho. Não é que a gente não sabe ensinar, a gente sabe ensinar o cara bater bola, passar bola, chutar bola, isso a gente sabe. A gente não sabe dizer quando você faz isso, né? Isso você tem que saber ensinar. Que hora você passa a bola? Que hora você dribla a bola? Que hora você sai do jogo e deixa o jogar? É assim que você começa e começa a valorizar isso, né? Porque hoje em dia é difícil aqui para países como a gente, né? Porque o cara aparece com 13, 14 anos, o nego já sabe que aqui é difícil depois disso e já leva embora. Marcelo, me diga uma coisa, a NCAA aqui, a gente assiste os jogos todos e é um pessoal que um nível de jogo muito bom, né, que é o universitário, e eu assisto muitos jogos do Brasil aí, né? E no Brasil, hoje em dia, vocês têm aí em São Paulo, tem em Fortaleza também, com o basquetebol cearense lá com Bial, e tem outros, então eles trazem 2, 3 jogadores aí dos Estados Unidos e tudo, e esse basquete do Brasil não melhora, cara. Que diabo é isso que acontece? Eu não entendo como é que pode isso. Se você vê o nível da NCAA e na mesma hora ver o nível aí desse basquetebol que está sendo jogado aí no Brasil, com vários times excelentes, o pessoal sendo pago, e o nível, eu não vejo um nível melhorar e não vejo também por que os caras não conseguem formar uma seleção brasileira para competir, já que trazem essas pessoas de fora, os caras não aprendem nada. Como é que funciona isso? Me explica. Eu explico. Começa que hoje em dia é muito difícil você formar uma equipe nacional. Assim, você consegue formar um Flamengo, você consegue formar o Pinheiros, você consegue formar o Corinthians, mas o Brasil é muito difícil formar. Por quê? Porque, primeiro, você não tem a disponibilidade do jogador. Os melhores jogadores são liberados para você por 1 ou 2 meses e tem que voltar para os lugares que eles vieram, os melhores, né? Os que ficam aqui fica naquela ou são muito jovens e talentosos e conseguem jogar, ou são de idade, são experientes e conseguem jogar. A turma que ficou aqui. Sem juízo de valor, pelo amor de Deus. Não vai fazer que estou dizendo que a turma é ruim ou é boa. Os caras que ficam aqui, é difícil você treinar do jeito dos caras que ficam lá.
que foram para lá. E quando você começa a treinar um time desde as categorias mais baixas, você tem que ensinar para ele que basquete não é só arremesso, passe e rebote. Tá? Não é só defesa e contra-ataque. Não é só chute de 3. Você tem que ensinar isso. Não é ficar embaixo do barco. Você tem que ensinar o cidadão a entender o jogo e jogar basquete, que ele vai encontrar fora do país, que é onde ele aprende isso. Então, aqui você não tem nem tempo. Eu não estou criticando técnico de categoria de baixo, pelo amor de Deus. O técnico de categoria de baixo é avaliado e avalizado. Esse é bom, esse é ruim, esse pode, esse não pode, esse não joga no meu time, esse é um perdedor, esse não sabe lidar com o jogador. Já põe um... Porque ele tem que ganhar o jogo. Ele tem que ser campeão. Viu? Sou campeão mirim, sou campeão sub-12, sub-13, sub-14, sub-15, sub-16, sub-17, sub-18, sub-19 e não formei ninguém. Quem se formou? Fulano foi para a NBA, mas já voltou, né? Entendo. Entendeu? O cara que vai para a NBA, ele passa por isso. Ele é tão bom que a turma vê lá no Caboclo, o cara não veio treinar, ó, preparar o Bruno Caboclo pro draft, pros jogos de verão lá, para a turma escolher ele. Não veio. O cara ficou um mês no Pinheiro Fechado lá treinando o Bruno Caboclo. Para saber como é que fazia, movimento do pé, fundamento de defesa, no que contava lá. Porque aqui conta o Bruno Caboclo, eu vi jogar. Quando o Bruno Caboclo está de 3, quase da linha do círculo, e enterrar, tá? Pegar aqueles menininhos que jogam da mesma idade, que não desenvolveram, e jogar, né? Não é que não tem que jogar, tem, mas tem que ensinar isso pro cara aqui. E a turma sabe, eles só não conseguem porque alguém chega para ele e fala assim: você tem que ganhar, meu. Tá vendo aqui, ó? Você pode fazer o que você quiser, mas tá vendo esses troféus? Ô, fulano, quantos jogos nós perdemos agora no primeiro semestre? Categoria de baixo? 1. Viu? É isso aí. Você pode fazer o que você quiser, desde que você não mude esse rap. Entendo. Marcelo, me diga uma coisa. Lá em Fortaleza existe, foi inaugurado, já faz um tempo, o Centro de Formação Olímpica, que é um negócio espetacular, uma coisa de cinema. E esse Centro de Formação Olímpica, dentro tem os ginásios com ar-condicionado, tem alojamentos, acho que mais de 70 quartos, tem estrutura para comida, restaurante e tal, tem voleibol, tem basquete, tem pista de atletismo para o céu da Europa, e isso aí piscina olímpica de natação e um monte de coisa. É subutilizado. O custo dele é de R$1 milhão por mês para manter. Não tem, é subutilizado. Nesse centro de formação olímpica, que deve ter aí em São Paulo também, acredito que tenha, deve ter em todo o Brasil, como tem em Fortaleza, esse enorme lá, que é novo, tudo zero. Por que a confederação, você não acha que seria uma ideia a confederação pegar um time? Eu tinha até falado isso, eu acho que uma vez com o Fontinelli, que está lá na confederação, levasse lá para Fortaleza, uma seleção juvenil, esses caras passassem um ano treinando lá dentro desse ginásio, um ano, colocasse os caras nos colégios, o cara passasse um ano estudando lá e pagassem esse pessoal, tá entendendo? E pagassem o técnico, que os caras almoçassem, jantassem e comessem basquetebol 24 horas por dia e estudasse lá, com toda uma estrutura dessa que já existe, e se gasta R$1 milhão por mês para manter e não tem nada quase dentro, tá entendendo? Isso não poderia ser um negócio muito melhor, não, para poder ser utilizado pelas confederações, não? Poderia. Eu vou contar uma história para vocês. Poderia mesmo, viu? Vou contar uma história para vocês que aconteceu comigo mês passado. Eu
tive que eu fiz um curso de gerenciamento esportivo da FIFA FGV. Eu queria saber, fui técnico de basquete, diretor de time, dono de time, como é que é esse negócio, né? Fiquei impressionado, né? Como eles tratam o esporte. E eles não me ofereceram nenhum time, eu achava que um time de futebol ia me oferecer para administrar, mas nenhum me ofereceu. Eu voltei para minha ultrassomzinho, tá tudo certo. Mas o Pedro, o tutor lá, o responsável, ele sempre me chama para mesa redonda, palestra, tá? Não sei se ele está ainda na CBV, ele também é da CBV, tal. E eu ia ser moderador. Isso me falaram em outubro. Em fevereiro, março, eu ia ser moderador de uma mesa redonda que comemorava os 30 anos do Comitê Paralímpico Brasileiro. Então, tinha na mesa, me desculpem, eu esqueço o nome pra caramba, mas tinha o menino Daniel, que era, sei lá, tinha outra menina que também fazia taekwondo, tinha mais um outro que corria, e o tema era superação. E, sabe, como era em outubro, me falaram, eu falei, daqui a pouco aparece para mim alguma coisa de superação, eu vou atrás, né, acontece alguma coisa. Eu não sou como é que chama? Um didático, assim, um cara que trabalha em universidades, né? Eu sou um cara que veio estudou tudo, mas vem do tatame, da pista de atletismo, da minha experiência, desse curso. E eu comecei a pensar, e aí veio o presidente, o que fundou o Comitê Paralímpico Brasileiro, fundou há 30 anos. Em 1974, fundou, e ele contou a história. Ele foi falar com o ministro, ele foi falar com o fulano, ele falava com a turma, e falava, e tal, e vinha aqui, e pá. Daí entrou o cara que ia ficar no lugar dele, também falou, e tal. Você via a concordância dos caras paralímpicos ali. E tô com a internet na mão, eu ia falar sobre superação de limite, porque o limite, é a minha teoria, o limite você não supera, você empurra o seu limite para lá. Eu e o Oscar, quando chutava 100 arremessos, tivesse feito 88, no próximo eu quero fazer 89. E se eu fizer, eu quero fazer 90. É a Dilma. Quando a Dilma falou isso, eu falei, sou eu. Quando a gente alcançar a meta, a gente dobra a meta. Isso não é superar limite. Isso é empurrar o limite para mais longe, porque você vai mais longe. Estava com esse discurso pronto, mas eu vi isso aí. Aí, captei. Comecei a ver quando que o Comitê Olímpico Brasileiro foi fundado. 1904. Quando que o Comitê Paralímpico foi fundado? 1974, que é 1924, o Comitê Olímpico foi fundado. Quando que o Comitê 1974, alguma coisa assim. Quantas medalhas teve o Brasil nesses 100 anos? De 1924 a 2024 em Paris. 171. Quantas medalhas o Comitê Paralímpico teve na Olimpíada de Paris, na Paralimpíada de Paris? 386.
Matou a pau. Entendeu? Em toda a sua carreira, não na Olimpíada de Paris. Entendo. Em 100 anos. 386 medalhas em 30 anos. Aí eu falei, não é possível isso aí. Tô lá ouvindo as palestras e eu vou entrar. A Austrália deve ter feito alguma coisa, porque a Austrália, quantas medalhas ela ganhou em 1970 e a Olimpíada da Austrália? Foi em Olimpíada de... Quando eles começaram com o sistema de talento, de treinamento, foi em 1972. Eles tiveram... 1976. Eles tiveram 3 medalhas, empatou com o Brasil. Quando na Olimpíada de Sydney, eles foram o terceiro colocado e o Brasil ficou lá para trás. Tá bom, agora vamos ver como é que é o Paralímpico. Paralímpico em Paris, 89 medalhas, terceiro colocado. Atrás dos Estados Unidos, da China. Aí, estou vendo esses dados, né? Não são bons de estatística, né? Estou vendo. Aí eu falei, como é que o comitê, sem juízo de valor, pelo amor de Deus, não estou criticando nada, tá? Como é que de 74 de 24 a 2024 a gente ganha isso e vocês ganharam isso aqui? Treinamos. E como é que é esse treino? Filho. Nossa, eu dormia no carro. Cara, eu não tinha dinheiro, eu ia. Minha mãe me levava. Nossa, contou as histórias mais assim. Como é que você começou? Eu comecei porque eu tinha uma correntinha da minha tia, que o cara foi lá e roubou. E aí eu fiz taekwondo para nunca mais ser roubada. Medalha de prata na Olimpíada. Sabe? Entendeu? Então, você onde treinou Éder Joffre? Onde treinou João do Pulo? Onde treinou... vai falando. Sabe? Os caras. Não é só isso. Sabe? Nós temos, claro, fazer um sistema de treinamento esportivo é sensacional. Mas o que nós vamos treinar aqui? Nós temos a formação técnica, os técnicos vêm, tal. Isso é treinamento ingênuo. Se eu tivesse a fórmula mágica de ganhar a NBA, que era só pegar 3 jogadores, um excepcional, um super jogador e 2 meia bomba e ganhar 6 títulos, aqui que eu ia dar palestra e eu contava. Não conto. O que eu faço? E você não vai ver. Tá? Então, não é... Pô, você está me falando, sai lágrima do olho, assim, de vontade de ficar lá treinando. Porque eu treinava no bolão em quadra descoberta, meu. Eu treinava no Instituto de Educação lá, o aro era aquele duplo, a tabela era de madeira, o chão era de cimento. E você tinha que... Vocês passaram por isso. E tem que sair, porque a bola batia e ia para lá. E faça chuva e faça sol. E assim era o futebol, e assim eram os caras. Como é que nós treinamos esses caras? Por que o Paralímpico tá em terceiro na Olimpíada, na Paralimpíada, gente? Cara, o que os caras têm mais? É verdade. Eles têm mais vontade, mais estudo, mais disponibilidade de ficar aqui treinando, de adiar sucesso, já não ir. Vamos lá treinar nos Estados Unidos, porque lá nos Estados Unidos você vai treinar. Aí nós perdemos a nossa característica quando a gente fala do basquete. Você pega o seu filho hoje, você deve passar por isso, porque eu já vim aqui jogar e dar palestra. Você vai fazer um torneio sub-14, sub-13, além dos pais, quem estão aí vendo? Ninguém. A gente. Pouca gente. Falaram para ele que tem uma coisa. E daí, se você quer falar isso pro cara, o cara põe a lei do menor em cima de você
Você não pode, você não tem o menor de idade não tem passe. Não pode ter, porque aqui é tão esdrúxulo, porque o cara usa isso para fazer, sabe, comércio escravo. Então você tem que segurar as meninas, os meninos. A cultura aqui também é diferente, né, Marcelo? A gente conversa muito com a minha esposa, a gente vai assistir os jogos aqui e tudo, e os ginásios são lotados pelos pais de atletas, pelos parentes, vai ter até uma festa, né? Qualquer jogo é uma festa. É isso. E a gente chega aí no basquetebol, isso até acho engraçado, no basquetebol master também acontece, no basquetebol normal aí, estava até olhando um jogo do basquetebol cearense, que nós fomos cobrir lá, fizemos a cobertura ao vivo, o Divac que está aí em cima, fez a cobertura ao vivo lá com o nosso cameraman e com a menina também é repórter da TV, e o que mais me chamou a atenção é o ginásio vazio, praticamente zero. Eu tenho uma história ótima para vocês. Sírio, campeão mundial, 1979. Acabou de conseguir o campeonato mundial. Jogo pela televisão, TV Bandeirantes, ao meio-dia. Vocês viam isso? Tinha uma puta audiência, você estava no churrasco, fazia... Luciano do Vale. Jogando domingo, meio-dia, o que é isso? Jogar domingo 6 da tarde, jogar no sábado às 10 da noite, nunca teve tanta audiência como esses 3 horários, tá? Muito bem. Estaciono meu carro na frente, já foram Paulistano, né? Tá? Aquela rua do lado ali. Estaciona o carro ali, dá de frente pro ginásio. Você dá a volta ou entra pela portaria, você passa pelo ginásio. Tô ouvindo... E tô dando a volta. Quando eu chego no ginásio, era jogo de sub-12. E os pais já tinham ido embora e ia jogar o campeão mundial. Quando o Paulistano não era ruim. Eu falei, mas tá vendo? Então aí tem umas coisas que são nossas, né? Mas o que passa mesmo é que os atletas parece, eu não sei, eu perdi porque às vezes, sabendo o que você sabe, eu vejo o seu adversário, eu sei o que ele sabe. Sabe? Você consegue, do jeito que o cara te enfrenta, eu sei o que você faz e o que ele faz. Eu te conheço. E nós perdemos isso. Porque a gente não tem mais um treinamento que se compare ao treinamento que eles estão tendo em outro lugar. Não faz mais a leitura, né, Marcelo? Não faz. Ó, outra Rogério Classic. Rogério Classic, dos melhores chutadores que o Brasil já teve. Tem 15 anos de seleção brasileira, foi para não sei quantas Olimpíadas. Tá? Cara bom. O filho dele joga para burro no Ole Miss, vai fazer carreira lá. Tá tudo certo. O Monte Líbano, que foi o último time que eu joguei, depois do Palmeiras, meu penúltimo time, eu jogava no Monte Líbano. Fui jogar o Campeonato Brasileiro, um jogo contra a Sojipa, do Rogério Classic, que tinha uns 18 anos. Eu não sei a idade dele, mas... E aí, o time da Sociedade Ginástica Porto Alegrense, cara, que trabalho para ganhar. Porque deixava o Rogério livre sexta. Deixava o Rogério livre, tinha um outro lá, o Peru, sexta. Voltava lá, tinha o pivô, sexta. Falava, de onde surgiu tanto alemão aqui? Agora vira moda. Peraí, como é que é esse negócio? Vamos perder aqui, hein? Vamos perder. Viu? E os caras vibrando, fazendo técnico.
E eu falei, porra, um jogo bonito, falando, nossa, como é que a gente ganhamos assim? Tudo pronto para o Rogério ir para o Monte Líbano. Terminou o campeonato. Antes dele ir para Franca. Terminou o campeonato. Monte Líbano desfez o time e começou o time com o moleque. E quem foi o primeiro jogador que ele trouxe? Rogério Klafter, que depois foi para Franca. Foi do Monte Líbano para Franca. E não vamos falar da carreira dele aqui, porque é glorioso, né? Pô, eu vou falar que nada disso. Já jogou com meu irmão também. E já. Aí, fui jogar no outro ano, acabou o time. Fui jogar, pegaram a molecada, fazer o quê, né? Fui jogar no Sírio. O Sírio já era um time, mas era assim, era bom o time do Sírio, tá? Mas já não era o nível que tinha o Monte Líbano, os caras treinavam, os caras faziam, o Sírio já era mais, né? Hoje, né? Vamos lá, né? Não sei o quê. E fomos para jogar na Sojipa. Eu falei, olha que a Sojipa tem jogador bom, hein? E tinham tirado o Rogério para ir pro Monte Líbano. Cara, ganhamos de 50. Ganhamos de 50. Os caras não sabiam mais onde ficar na quadra. O técnico gritava. Pô, você tira um jogador referência que está criando mais jogadores. É o efeito Scott Pippen. Exato. Cara, é o efeito Scott Pippen. Não que nem o Scott Pippen, ele sozinho ele também faz coisa. Mas era isso. Como é que você marca? Você marca o efeito Oscar Schmidt e Marcelo de Souza. E os caras falam, não, porque você jogou, não sei o que. Eu falei, claro que jogou. Se você tem um time e vai jogar contra o Brasil daquela época, seu melhor jogador marca quem? Eu ou o Oscar? Eu falei, Oscar, né? Porra, marca Oscar, né? Isso. E eu te faço 30 pontos. É verdade. Eu fiz a fama assim, né? Quando eu percebi, eu falei, aliás, o Oscar ficava louco de fazer um boxe no ano nele. Marca o Oscar que eu faço 30 pontos aqui. Deixa, mas vai lá, Oscar. Pessoal, tá tudo muito bom. Papo excelente com o Marcel. Nós estamos com 2 horas no YouTube, hein? Pessoal que está assistindo. Renan, e o Ronaldo quer falar. Não, ele não deixou. Não, eu vou falar, dar, pera um pouquinho. Ele alugou o Marcel. Eu vou. Uma hora aí. Vamos fazer deixa o seguinte, para não pegar mais finalizar. o Marcel, coitado do Marcel, está 2 horas aí sendo alugado pela gente. História, eu tô disponível. Então eu vou pedir que o Ronaldo Passos aí faça a sua última pergunta, as considerações finais. Peço ao Divac, depois do Ronaldo, a última pergunta, as considerações finais. E aí a gente faz o agradecimento e dá uma palavra ao Marcel aí, tá entendendo? Que estamos alugando o Marcel por 2 horas, não é brincadeira não. A televisão já finalizou, nós ainda fizemos mais 1 hora extra aqui no YouTube com ele. Vamos fazer uma edição, né? E pode até fazer em 2 partes, né? Marcel, primeira parte, segunda parte, né? Para fazer nas quinta-feiras. Porque, Marcel, é reprisado o programa, né? E editado. É isso na quinta. Eles vão ter paciência para me aguentar? Acho que não. Pois é, não. Aí a gente depois, em outra oportunidade, porque o Marcel tem um papo bom, tem muita história. Muita história. Muito conteúdo. Muita história, muito conteúdo. Finalmente eu vou contar alguma história dele. Fala. Então, Renan, fica a sugestão aí para a gente mais para frente um pouquinho, né? Chamar o Marcel novamente, se ele aceitar o convite, e a gente, né, fazer novamente umas novas perguntas para ele, entrar inclusive na área, né? A área médica, né, assim, aquela pandemia, né, que ele teve à frente ali, ele também na questão, além de esportista, médico, né, ele também é saxofonista, como é que começou, essas coisas. Então a gente fica para uma próxima entrevista, né. E outra coisa, Marcel, a gente, se você por gentileza puder, enviar aquelas fotos infantil, né, do Roger Neto, do Corinthians, então, que nós vamos colocar na edição aqui, né, Renato? Claro. Nesses últimos 3, 4 anos, minha vida virou meio do avesso, né?
Eu me separei da segunda mulher, esposa, né? Aí eu fui mudar, morei em outro apartamento perto daqui. Aí eu encontrei a minha terceira esposa, eu encontrei a minha última esposa. Agora você corrigiu bem. Não, eu levo. Encontrei minha última esposa, definitiva, e fiz a mudança para cá. E nessa mudança eu estava trabalhando, porque eu trabalho que nem um maluco, né? Porque como a turma pergunta, basquete não era trabalho para mim. Jogando na Itália, eu falei, você trabalha? Não é trabalho, não. Eu comecei a trabalhar em 2004. Isso. Então eu tenho 25 anos, 26 anos, sei lá, 21 anos de trabalho. 21 anos. Porque antes eu estava me divertindo. Era técnico de basquete, eu era jogador, eu falava na televisão, eu ia nesses programas. E agora eu vou procurar. Eu tenho tudo, viu? Esse programa de campeonato em Brasília, você estava lá? Qual de Brasília? O que... não, de Fortaleza, você estava lá? Fortaleza, estava. Nós estávamos. Eu e o Renan pelo Ceará e eu pro Brasília. Então, eu tenho todos. Aí eu cheguei um dia lá para jogar, falei, lá, aí eu aqui, ó, joguei aqui, ó. Lá naquele ginásio. O Marcel, não sei se você lembra que em Fortaleza, você foi campeão juvenil, né? E brasileiro juvenil, e vice-cestinha, porque o cestinha foi de Brasília, o Roberto. Eu queria até um dia apresentar o Renan, mas não deu oportunidade. Mas o Roberto foi o cestinha, ele trouxe um troféu, né? Mostrou pra gente. Porque assim, tinha que fazer cesta para jogar, né? Eu vou contar isso. Dá tempo para mais uma história? Dá tempo, tranquilo. Sim, fica à vontade. Então fui jogar primeira partida de veterano de Jundiaí lá contra não sei quem. E aí, o time de Jundiaí, todo mundo jogou categoria de baixo, tá? Começou o jogo, a bola pra mim, pro outro, passou, deslocou, passou, na bandeja, pipipi, e pá. Eu falei, nossa, que beleza, finalmente eu vou jogar sem essa necessidade de fazer pontos. E um arremesso, tá? Aí, primeiro jogo, eu quero fazer 10 rebotes de assistência. Eu ia no rebote, Aí os caras do meu time começaram assim, é homem de 30 pontos. Sim, mas eu queria... Não, cara, mas não ganhamos o jogo. Não. Nós estamos aqui, esse cara de 30 pontos. Pelo amor de Deus, tem que fazer 30 pontos. Não, o que é 10 pontos? Não, mas o rebote... o rebote pega. Quando ele pega, não sei o quê. Até que chegou um jogo na Sabesp. Você já jogou na Sabesp? Fazer descoberta? Sabesp é a companhia de água de esgoto, né? Isso. Na Sabesp tem um ginásio aberto com teto. O vento bate aqui. E aí nós fomos jogar. E na Sabesp jogava o Nilo. Jogava mais um pivôzão que eu não lembro o nome. Mais um ala de Suzano. Um que ainda era menos 41. O cara pulava aqui e caía aqui. Eu falava, como é que é isso? A gente pula no máximo aqui, né? O cara pulava e vinha aqui e falava, gente, como é que vai parar um negócio desse? E aí começou o jogo, Nilo, né? Não sei o quê. O jogo vai pro pau. Primeiro 10, segundo 10, terceiro 10, os caras estão no quarto 10, os caras estão na frente, 2 pontos, bola pra mim, do meio da quadra de 3, que tava 2 atrás com 1 na frente, depois a bola era deles, os caras fizeram e ganharam o jogo. Mas o que eu quero dizer é assim, aí eu joguei, o jogo foi 59 a 57 para a Sabesp. Eu fiz 53 pontos.
E alguém fez mais um, ou eu fiz 53, o cara foi 55, 57, 59 a 57, assim. Eu só sei que esse que eu fiz, e os caras perderam tempo para atacar a última bola, 53, fiz 55 pontos. Cara, e os negros lá na torcida. Aí eu fiz a sexta, os caras. Tô falando, eu sei, cara, tem 30 pontos. Eu falei, porra, eu fiz 50 e vocês fizeram 4 pontos. Tem problema! E eu falei, então é assim, velho. E, Marcelo, me diz uma coisa, você ainda tem condição de jogo ainda? Por exemplo, aqui eu estava assistindo o jogo aqui dos meninos que o Cadu trouxe, o Israel atacando e o Oscar sentado comigo aqui do meu lado e a gente conversando. E o Israel ia lá e tal, e não entrava para debaixo mais, né? Porque ele está com problema nas costas, aquele negócio, e ele não quer se machucar. E o jogo contra os americanos aqui, ele ia para a cabeça do garrafão e ficava numa de armador e tal. E o Oscar do meu lado, meu filho, saia daí, você não é armador, não, vá para baixo, pelo amor de Deus, né? Não, Você tá nessa também? Se fosse eu jogar, não ou ainda conseguia arremessar ainda direitinho? Não tô nem nessa. Eu tenho prótese de joelho. Faz 10 anos já que eu tenho prótese de joelho. Que eu operei machuquei o joelho, tirei ela, estragou meu joelho, tive que colocar prótese. Mas se tirar o óculos, eu não vejo nada. E com óculos, a distância é isso aqui. Que é a distância que eu faço ultrassom. Então eu vejo o panorama, vejo carro, vejo placa e tal, mas detalhe eu não vejo, que eu tinha visão 20/20, né? Não vejo mais. Então eu não acerto mais bola de 3, eu não sei. Outro dia eu tava lá, eu tenho casa em Bertioga, com a minha esposa. Eu tenho uma quadra descoberta, os caras estavam jogando, eu falei, já tinha jantado, né? Aí vou lá, pegar no aro. O aro acho que eu pego, né? Pô, 2 metros. Cara, eu olhei e falei, não, aumentaram ao lado. Eu pegava a redinha só assim, eu falava, não dá. Desculpa. Então não dá, eu não consigo jogar. Eu tenho 68, que time que eu vou jogar? É time de 65 a 70. Olha lá, eu tenho os de 65 que são super atléticos. Entendeu? O Jatir com 62 anos enterrava. Eu vi o Jatir enterrar aos 62 anos no Monte Líbano. Mas tem história, hein? E Vaca, a bola tá contigo. Então tá bom. Eu só queria agradecer o Marcelo aí, essas histórias fantásticas, essa lenda do basquetebol aí, e convidar ele para outra oportunidade, né, aqui no Top Esporte. Tem muita história, eu vou contar pelo que eu tô vendo, né? Olha, eu tenho uma sugestão, Oi. fazer Oscar e Marcel. Pronto. X1 da entrevista, X1, Marcel e Oscar. Vai sair uma. Eu não acredito que sai quando eu junto com o Oscar para dar entrevista. E é bom. Mas tá bom. A bola tá contigo, Marcel, para dar as tuas considerações finais para todos nós. Eu queria muito agradecer a oportunidade, porque vocês são basqueteiros, né? Mantiveram o sonho, né? Que assim, quando você joga num nível em que o seu sacrifício é pago com o seu físico, e você pode ver a história de todo grande jogador tem desses problemas, a maioria, é difícil um que se aposenta e leva uma vida, todos eles têm problema, porque ele paga com o físico. A história de esporte, a saúde, não serve para quem faz esporte, né? E então vocês entendem isso, né? Que a gente paga com o nosso físico, a gente paga com a nossa vida. Eu, por exemplo, eu não tive infância,
Não tive infância, não tive adolescência. A minha infância e a minha adolescência foi atrás de uma bola. Eu tive orientação. Não fazer isso, não fazer aquilo. Né? Faculdade de Medicina, tinha festa toda sexta-feira. Eu fui a 3 durante todos os anos, porque eu tinha jogo, eu não estava lá. Também, quando estava, não queria ir. Eu fui a 3, assim, tipo férias, só para ver como é que era. Então, eu abri mão de grandes coisas para perseguir alguma coisa para mim. E o que é? Vamos voltar para aquela música lá. Que música que vocês querem? É você dar o máximo que você pode dar e saber que deu. Que, assim, a distância disso e o colapso físico, mental, emocional é muito pequena, que você está no seu máximo. E eu acho que eu consegui isso. Quando você faz isso, não interessa o resultado. Isso que eu falava para os jogadores. Você está no seu máximo? Você fez tudo o que podia? Tá bom, jogou com o Djokovic. Vai valer. Ah, mas ele nem se mexe, né? Tá? Então, se você pega a minha carreira acadêmica e a minha carreira esportiva, eu acredito que eu tenha chegado bem perto do máximo. Eu só não fiz o máximo em uma delas por causa da outra. Mas eu levei as minhas possibilidades ao máximo que eu conseguia levar. Então, quando você consegue isso, você não tem problema. Você fala, não, o cara é ruim, a torcida, né, xingava, tudo bem, não tem, demorei para entender isso. Você, quando briga com o outro, você está infeliz com você. Você acha que você tem que conseguir mais, ganhar mais, ser mais. Quando você sabe que você está no máximo e alguém consegue do seu lado, você fala, nossa, que maravilha, hein? Cara, mas eu estou no máximo. Ó, vi de perto isso. Muito bom. Né? E isso para mim, isso é o que me deixa prosseguir. Tranquilo. Assim, não fala que eu não consigo uma coisa porque você faz um mecanismo que você agora vai. O que te motiva, né, Marcelo? Não é muito isso. Muito bom. Nossa, a gente ia continuar aqui contando história, mas eu vou... Foi bom. Muito bom, Marcelo, muito bom. Pessoal, quero agradecer a presença do Ronaldo Passos, que está transmitindo diretamente de Recife. Caruaru, rapaz. Caruaru, Fernando Divac aí transmitindo direto aí de Fortaleza, eu transmitindo aqui de Orlando, dos Estados Unidos, e o meu querido amigo Marcel aí transmitindo aí de São Paulo, não é isso, Marcel? Jundiaí, que beleza. E mais uma vez foi um prazer conversar com o Marcel. Eu, de todos esses jogadores aí, a maioria, e o Ronaldo também, a maioria eu jogo muito com eles ainda até hoje no Master, mas o Marcel ainda não tinha tido o prazer de ter essas conversas, de ter ouvido essas histórias dele, foi muito bom. Muito bom, e vamos fazer outra entrevista, vamos ver se a gente traz o Oscar. O Israel é fácil, que eu falo com ele diretamente toda hora, todo dia a gente conversa, o Israel ou então o Cadu novamente, a gente faz um bate-bola entre nós de novo para a televisão, todo mundo vê, e aqui no YouTube. Agradeço mais uma vez a presença de todos vocês, um grande abraço e fiquem todos com Deus. Valeu, pessoal, muito obrigado. Amém, muito obrigado, viu? Obrigado.